gostaria de deixar salvo lá. Salvo não, gravar a aula. E-mail. Tá aqui agora. Tá ligado? Aí, ó.
nessa. Eu vou. Em conexão. Oi? Bom, então, a gente falava nas últimas aulas, eu estou aqui com a aula, eu vou encaminhar para. Ah, não, já tá. Se não tivessem as fotos, gente, vocês não repassam, tá? Esses slides por uma questão ética, tá certo? Mas eu acredito que aqui não apareceu para mim as fotos, mas talvez apareça. Eu vou encaminhar agora para o Cláudio. O Cláudio? Flávio. Para o Flávio, tá vendo? Eu sou muito boa de fisionomia e muito ruim de nome. Me dá um oi aí, Flávio. No WhatsApp. Eu vou te encaminhar agora. Eita, Flávio. Fábio. E por que eu anotei Fábio, minha gente? Estou mandando para você. Pronto. Todo mundo agora. Chegou aí? Tá com os slides. Aí você encaminha para o pessoal. Chegou. Beleza, coloca no grupo, certo? Então, só para seguir aqui uma celular, é um tipo de tumor radiosensível e que por isso era importante para a gente saber sobre ele. Não foi isso? Porque ele iria. Desenho está entrando, gente. Sério? Alguém quer participar? Então, os efeitos de um efeito chamado mucosite, né? A gente falou de muita coisa semana passada. Mas um dos efeitos da radioterapia na cavidade oral foi a mucosite, né? Vocês devem estar lembrados. E o que é a mucosite? Quem me lembra? Inflamação na mucosa. Alguém lembra de algum detalhe, imagem, mucosite, para dizer? Algo que parece com afta, né? Mas não é afta, tá? Mucosite é mucosite, afta é outra coisa, certo? Mas, enfim, é um aspecto de vermelhidão, de inflamação na mucosa oral, né? Que é essa parte, esse tecido que reveste a parte interna da nossa boca. Então, o paciente fica muito irritado, sem condições de comer, né? Tudo isso por conta de quê? Da radioterapia, certo? Então, a radioterapia, como eu falei para vocês, é um tratamento oncológico, né? Ele tem lá a sua. Ai, me desapegar desse negócio aí, não vou nenhuma coisa nenhuma. Enfim, então, a radioterapia vai ser o tratamento, só recapitulando rapidinho, certo? Para quem não veio, a gente falou de radioterapia, mostrou os pacientes, mostrou como é, onde é que acontece os cânceres que podem acometer a região de cabeça e pescoço. Falou de cigarro e álcool, né, os fatores de risco. E aí a gente falou em SEC, que é o carcinoma espinocelular, falou que o SEC é um tipo de tumor radiosensível, ou seja, o que é um tumor radiosensível? É o tumor que vai reagir à terapia radiológica, certo? Que quando ele for irradiado, ele vai responder certamente ao tratamento. E aí a gente. Não, pelo amor de Deus. Professor, o A som tá gente lembra de tão algumas baixo coisas. que mal dá para ouvir o que a senhora tá falando.
Onde é que aumenta? A janela que depois eu vou... É o que exatamente o que ele está falando. Sobre efeitos colaterais, na verdade, né? A gente fala de efeito colateral antes de falar de sequela. Sequela é o que fica permanentemente, mas o efeito colateral pode se tornar uma sequela, certo? Alguns revertidos, como a mucosite, por exemplo, normalmente ela é revertida, certo? A gente pode lançar mão de alguns tratamentos para mucosite, como a aplicação do laser de baixa frequência, tá? Vocês não precisam decorar isso, mas é importante saber, porque certamente quando vocês estiverem lá no ambiente de radioterapia, vai chegar um dentista com um laserzinho de baixa frequência e vai estar aplicando ali no teu paciente, tá certo? No paciente que você irradia, tá? Então, a gente falou sobre os efeitos na mucosa oral, e os efeitos na mucosa oral podem ser o quê? A mucosite, que é a inflamação daquela região, vai formar úlceras, que é algo que parece ali com a afta, né? A afta, na verdade, é uma úlcera, certo? Vai formar pseudomembranas brancas e amareladas. Não sei se você lembra daquela foto que ficou aqui, menino. Isso aí não sai não, do canto. Tem como tá me ouvindo? Vocês sabem como é que aumenta isso aqui, não? Enfim, vamos lá. E os desconfortos na alimentação, né? A gente já falou de tudo isso. Estou só recapitulando para vocês. E aí a gente passou para o slide de papilas gustativas, né? Você estava anotando. E aí, gente? Sim, a gente falou também de papilas gustativas. Que se o terço do terço médio até a ponta da língua, digamos assim, os terços anteriores forem irradiados, a gente pode perder a percepção do gosto do doce, do salgado, né? Se os terços posteriores, que ficam ali perto da úvula, todo mundo ficou se perguntando o que é úvula, eu já ensinei. Quem veio na aula sabe o que é uma úvula, né? E aí, quando o tumor é naquela região e aquela região é irradiada da língua, né, que é a parte posterior da língua, a gente muitas vezes perde a percepção do amargo, né, dos sabores amargos, certo? Ácidos e amargos, do limão, inclusive. Pronto. Glândulas salivares. Gente, esse é um efeito, é um efeito colateral pior do que a gente pensa que ele é, certo? Porque ele pode levar o paciente a parar de salivar. A gente não tem noção de quanto a salivação é importante, porque a gente saliva o tempo todo sem perceber, certo? Eu estou falando aqui, estou salivando, a saliva está ajudando a lubrificar minhas cordas vocais, eu estou falando, a minha boca está lubrificada, vocês estão aí parados mesmo em repouso, vocês estão salivando o tempo inteiro, certo? E por isso vocês não sabem o desconforto que é não salivar, tá? E o desconforto que é não salivar, ele vem desde estar em repouso até se alimentar. Se alimentar sem saliva, gente, é terrível. E aí, conseguiu? Vamos aqui, gente. Olha para cá. Enquanto ele baixa, olha para lá. Parem de ler as mensagens do menino, pelo amor de Deus. Que coisa chata. Enfim, e aí, o que é que acontece? Como é o nome desse efeito? Eu subi tão maluca que não trouxe nem pincel. Mas a ausência de salivação recebe o nome de xerostomia, com X, tá? Xerostomia, tá? E o que é isso, a xerostomia? A ausência de salivação. O paciente irradiado, gente, esse é um efeito que aparece em muitos pacientes que recebem radiação na região do cabeça e pescoço. Se alguém tem algum parente, algum familiar que teve câncer de língua, de garganta, certamente ele vai relatar isso, ó. Eu não salivo mais, certo? E aí pode virar uma sequela, porque às vezes a xerostomia, no caso da radioterapia, ela é irreversível, às vezes, certo? Às vezes não. Inclusive, eu falei lá para vocês que a minha pesquisa foi toda
durante a universidade, nessa área de radioterapia, e aí a gente acabou produzindo e patenteou uma saliva artificial enriquecida com própolis vermelha. Porque além de dar esse conforto ao paciente de estar ali com a saliva artificial, que claro que não é igual à saliva natural, porque ele, né, não fica salivando, ele fica só umidificando a boca ali com a saliva, mas tinha sais minerais e tinha própolis vermelha. Era enriquecida com própolis vermelha e a própolis vermelha leva. Então, o que é que acontece? Meu Deus, já abri o slide, nem acredito, foi mais rápido que eu abri o e-mail. Mas vamos lá. Gente, era para cá, para ler, tá tudo lá nessas conversas, né? Para mim. Então, gente, o efeito nas glândulas salivares, então, é um efeito muito comum, certo? As parótidas são as mais afetadas. Existem também as glândulas salivares submandibulares e sublinguais, tá? A boca fica seca, como eu expliquei para vocês, sensível. A deglutição é difícil e dolorosa, né? E aí, o que é que mexe mais? Além de... Ai, meu Deus, obrigada. Flávio, né, Flávio? Flávio, seu nome está salvo no meu celular como Flávio. Eu sou péssima. Pronto. A gente tá aqui, tá? Olha, deixa eu... Não, né? Alguém falou aí alguma coisa no grupo? Não. Beleza, então eu vou seguir, tá? Então, as alterações salivares, ela tem profunda influência sobre a microflora oral, certo? E secundariamente sobre a dentição, levando à cárie de radiação. Então, gente, a gente vai ver mais para frente um efeito chamado cárie de radiação. A cárie de radiação, ela não é diretamente o fato do Gente, o negócio aqui é brabo. Como é que eu vejo quando tá mexendo as bolinhas aqui, né? Oi, tá me ouvindo? Oi? Como é que mexe no volume, vocês sabem? Não mexe não, né? Tá movendo, professor. Tem que ser o quê? Lá, né? Oi? Tá movendo. Tá o quê? Estamos ouvindo. Beleza. Vamos lá. Ok, obrigada. Pronto. Então, vocês já entenderam que a radioterapia pode diminuir o fluxo salivar, inclusive abolir o fluxo salivar, e isso pode desencadear, inclusive, outros grandes problemas, né? Pode...
Então, tem. Assim, a gente pode ter o controle, como eu falei para você, a gente pode usar a saliva artificial, certo? Mas, assim, o ducto, as glândulas salivares, elas produzirem saliva de novo, não é uma certeza, certo? A gente pode até estimular e tudo mais, mas eu não tenho como dar certeza que o paciente um dia vai voltar a salivar, certo? Alguns voltam, outros não. Então, essa é a cara de radiação, certo? Vocês estão vendo aí, os dentinhos estão bastante comporosos. Oi, tá me ouvindo agora? Beleza, vou voltar. Não vou mais encostar na mesa. É, não vou sentar com o seu hiperativo. Vamos lá. E aí, os efeitos nos dentes. Crianças podem apresentar defeitos na dentição, certo? Que pode ser o retardo da risogênese, pode apresentar microdontia ou falha na formação de um ou mais dentes. E que é isso aí, professora? Está falando grego. Calma, eu vou explicar. A irradiação dos dentes pode levar ao retardo ou interrupção na risogênese, mas o mecanismo de erupção do dente é relativamente radioresistente. Dentes adultos são muito resistentes aos efeitos diretos da exposição da radiação. Beleza, vamos trocar por miúdos aqui. Dentes permanentes, diretamente, certamente não vão ser afetados pelo raio, diretamente falando, como eu falei para vocês, certo? Mas a dentição, quando a pessoa o paciente é criança, certamente ele vai ter um probleminha aí de formação. Tanto na risogênese, que quando a criança tem lá os dentinhos de leite, dentro dos ossinhos dela lá, os dentes permanentes já estão se formando, certo? Eles começam a se formar pela coroa, tá bom? Primeiro, se a gente fizer um raio-x de uma criança, a gente vai ver lá um monte de coroazinha de dente permanente, certo? Com o passar do tempo, essa coroa vai ganhando raiz, ou seja, a raiz vai se desenvolvendo. Ao passo que a raiz se desenvolve, o dente erupciona. É aí que o dente de leite fica mole e que o dente permanente vai aparecer na boca, certo? Esse processo é simultâneo, claro, vai acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? E o que é que a radiação vai fazer? Ela vai retardar essa risogênese, ou seja, o que era para... Vou dar um chute aqui, não tem nada a ver, tá, gente? O que era para uma raiz se desenvolver em 30 dias, ela vai passar 180 dias para se desenvolver. Então, o processo vai se tornar bem mais lento. Então, aquela criança pode ficar ali sem dente na boca um tempo e tudo mais. Tá bom? Falha na formação de um dente ou mais, isso acontece também, certo? Falha na formação dos dentes e microdontia, que são o paciente, quando nasce, os dentes eles nascem bem pequenininhos, certo? São um dos efeitos que a gente pode ver, tá? Mas os dentes vão nascer. Aqui está dizendo o quê? Que apesar deles nascerem mal formados, certamente eles vão nascer na boca. A gente está falando de efeitos em crianças nesse momento, tá, gente? E em adultos, o efeito da radiação direto é quase nulo, certo? A gente não tem que se preocupar tanto com isso. Apesar de que a carga de radiação existe, mas ela existe como consequência de quê?
A gente acabou de falar. Não. De fato. É. Não, a gente falou agora da xerostomia. Não saliva, faz cara de radiação, certo? Mas não é o efeito direto do raio que vai fazer a cara de radiação, certo? É a xerostomia. Não saliva, desenvolve cárie, certo? Não é porque o raio lá bateu em cima, pronto, naquele dia, porque o raio encostou no dente, fez a cara de radiação, não. É a pouca salivação que vai deixar com que a bactéria lá se prolifere. Muda a microbiota, né? A microflora. Nós, dentro das nossas boquinhas aqui agora, nós temos milhares de bactérias, certo? Nesse momento, pode ser que alguém esteja, inclusive, com alguma bactéria patogênica, né? Uma bactéria, assim, que vai causar um mal, que vai fazer uma cárie. Só que, nesse momento, o seu corpo, a sua saliva está reagindo aí. A bactéria está tentando se instalar, a sua saliva está tentando equilibrar. Se você der a sorte de você chegar em casa e passar o fio dental direitinho, escovar o dente, o flúor vai reagir. Então, assim, a nossa microbiota, ela é mais ou menos parecida, né? Nessa nossa situação de pessoas que salivam, ok. A pessoa que não saliva, ela tem outra microbiota, certo? Se eu fizer um estudo e coletar a microbiota de todos vocês, eu acredito que aqui ninguém está fazendo radioterapia agora, não sei também, pode ser que esteja, mas eu acredito que não. Então, vocês vão ter um perfil parecido, não vai ser todo mundo igual, mas vai ser todo mundo naquele perfil, mais ou menos. Um ou outro vai dar uma bactériazinha, outra ali, patogênica, mas já conhecida da gente. Se a gente pegar um grupo de pessoas que fazem radioterapia e que não salivam, eles vão ter outro padrão de microbiota. A gente vai encontrar outras coisas, certo? Comumente. Certamente aqui, se eu fizer uma coleta em vocês, eu não vou encontrar cândida em ninguém de vocês, na boca, né? Porque ela é comum em mulheres na vagina, né? É comum. Isso aí a gente encontra aqui, em qualquer lugar, na criança, na jovem, no idoso, vai encontrar. Mas na boca não é comum. Não é comum porque... Comum? Não. Quem falou? A professora... Não, a gente pode conversar depois, assim, se foi mesmo. Não, porque a candidíase ela não é considerada uma IST, não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, porque não precisa ter sexo para a pessoa desenvolver, né? E é tanto que crianças têm, e muito, né? O sapinho lá é a candidíase. É. Não. Não, a candidíase não é considerada um IST, tá? Não é. Beleza, vamos lá. Ó, a paciente aqui, já está terminando, viu, gente? Porque eu prometi a vocês que ia terminar isso aqui, está terminando. Isso aqui é uma paciente, uma menina de 9 anos, ela recebeu 35 lá de radiação aos 4 anos de idade. E aí ela teve uma acentuada interrupção da risogênese dos incisivos, com fechamento precoce dos ápices aos 8 anos. Vejam, eu não sei se vocês viram, porque vocês não viram, eu adiantei essa aula, né? Mas se alguém já fez uma radioterapia, desculpa, uma radioterapia não, meu Deus, um raio-x, vocês podem ter percebido que vocês têm, além dessa coroa, uma raiz aqui grande. Alguém já viu? Um raio-x, né? Vocês estão percebendo que essa criança, ela tem a coroa, aqui é a coroa dela, tá? Aqui começa o osso. Ó o que aconteceu com a raiz. Ela afunilou, como se ela tivesse atrofiado. O que é que acontece quando uma pessoa deficiente física, a gente vê um portador de deficiência física, numa cadeira de rodas, o que é que a gente vê normalmente nos membros inferiores dele? Não vê uma atrofia, às vezes o membro não fica menor, não fica mais fino, ou quando uma perna
ela não tem deficiência e a outra tem, a gente não vê a diferença da espessura da perna. Pronto. Isso aqui é uma raiz atrofiada, ela atrofiou, ela quase que não existe mais. Ela chega a vir afunilando aqui, ó. Era um negócio que devia vir até aqui, assim, grandão. Não tem, tá? Então, aqui, o que aconteceu aqui? É um padrão que a gente tira raio-x e vê. Essa criança teve uma interrupção na risogênese através da radioterapia, certo? E aí, o que é que acontece? Por quê? A raiz ela vai crescendo até que o ápice se fecha lá embaixo. E aí, o que foi que acontece mais? Certo? Aqui é um paciente, é um menino, tá? E ele teve uma interrupção também na risogênese, todos os dentes permanentes e com um molar descido normal. Aí a gente vê aqui, ó. Esse é o molarzinho dele de leite, tá? O molarzinho dele de leite tem uma raizona aqui. A gente tá vendo que a raiz é grande, né? Aqui é o permanente, tá, gente? Esse permanente tá encaixado porque em condições normais, o permanente ele vem mesmo bem embaixo do de leite, tá? Porque a impressão que dá é que o permanente vai empurrando o de leite até que o de leite perca a raiz e o permanente saia, certo? Só que aqui o que é que está acontecendo? O permanente ele não tem raiz, né? A gente está vendo aqui só a coroa. Aí dificilmente ele vai ter força para erupcionar, certo? Aqui já é um dente permanente, perceba que ele não tem raiz, tá? Tá um negócio assim bem curtinho, porque normalmente essa raiz ela viria bem aqui assim, ó, né? Aqui, ó, quase todos eles não têm raízes, quase todos, quase todos. São dentes permanentes sem raízes, tá? Que foi, aí sim, foi efeito direto da radiação, tá? Mas na dentição, digamos, se nós adultos nessa idade, se Deus nos livre, a gente precisasse de uma radioterapia hoje, certamente efeito direto do raio-x não, gente, do raio, da radioterapia, nos nossos dentes não ia ter efeito direto nenhum. Agora, caiu a salivação, aí sim, proliferação de bactéria, cárie de radiação. Mas efeito de formação assim, não, que a gente já está formado, falta formar mais o quê? Nada, né? Então, beleza. E aí, a nossa última e mais grave, nosso último mais grave efeito colateral. Agora, a gente já falou de acometimentos na mucosa, acometimento na glândula salivar, a gente já falou de acometimento nos dentes e agora nós vamos falar de acometimento no osso, certo? Danos induzidos pela radiação, a vascularização do periósteo e do osso cortical, tá? O nome, ó, eu vou dizer esse nome aqui, mas no dia da prova, um monte de gente vai esquecer. Não, professora, a gente vai lembrar. Não vai. Porque eu digo assim, minha gente, decore esse efeito colateral. Mas na prova é sério. Professora, como é mesmo o nome? Morreu Maria Preá. Tem que aprender agora, viu? O nome é osteoradionecrose, certo? Vamos, osteoradionecrose, vamos separar as palavrinhas, né? Osteo é de osso, rádio é de rádio. Parou o som. O som parou aí, professora.
tira um dente. O que é que a gente faz? A gente pega no dente, né? Mexe ele, ali vai rompendo periodontal, o osso expande. Sem áudio de novo. Eu encostei na mesa. Mas até quando eu não encosto numa coisa, como é? Oi, estão me ouvindo? Oi. Oi. Agora. Beleza. Então é isso, gente. Oi. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Parou. Não, agora tá dando para ouvir direitinho. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora foi, daqui a pouco para, enfim, vou continuar. Então, gente, esse aqui é isso que acontece. Às vezes a gente faz uma extração, e aí no local da extração, o que é que acontece com uma pessoa que tem um padrão que não fez uma radioterapia? Ela vai cicatrizando, certo? A gente vai cicatrizando o osso, vai cicatrizando o gengiva, aquilo vai fechando, tá? Se forma novo osso ali onde ficou, né? Porque a gente tira dentro e fica uma vaga, né? Mas quando a gente tira, com o passar do tempo, formando ali. A gente a cicatriz, na verdade, infelizmente, vocês, o osso e o aconteceu como? Sim, Deus ajuda também, mas o que é que mais tem que ter acontecido o processo cicatricial? E só acontece cicatrização se tiver sangue, se chegar irrigação ali. Se não tiver irrigação, não tem como chegar proteína, colágeno, tem que chegar por alguma via. E essa via é sangue. Então, assim, o nosso periósteo, que é uma camadinha bem fininha que recobre o nosso osso, ele é todo vascularizado. Ele tem um monte de vaso e nervo também, por isso que dói. Quando a gente quebra um osso, dói. Então, não é uma estrutura seca, mineral, pura, que senão a gente não sentiria nada mesmo. Mas tem ali, tem osso, tem nervo. A mesma coisa na mandíbula, certo? Se a gente sofre uma fratura e aí a gente vai lá e faz uma cirurgia e tudo mais, a gente ali vai contar com a nossa irrigação. Só que o que é que acontece com o osso que ele é irradiado? Ele perde vascularização. Os vasos que deveriam estar ali, eles não vão existir mais, porque a radiação é como se ela tivesse queimado aqueles vasos, certo? E aí o paciente fica sem vascularização naquela região. Se não tem vascularização, se chegar lá qualquer micro-organismo, qualquer bactéria e se alojar, você não tem como se defender, né? É um osso indefeso, sem o escudo dele. Se não chega sangue, né? Porque você precisa do sangue para cicatrizar, para combater infecções. Imagina, seca. O que é que vai acontecer? A bactéria vai chegar e vai se expandir, vai fazer festa. Não tem defesa, não tem nada. E aí faz isso aí, ó.
Isso aqui é um osso que começou, certamente. Isso aqui é uma mandíbula, tá, gente? Essa parte de baixo. Tá vendo isso aqui? Imagina o paciente sem dente nenhum. Essa parte de baixo. Quem tem lá uma vovozinha que tem lá uma prótese, quando ela tira a prótese, não é bem lisinho assim o rebordo, né? Essa pessoa certamente tinha dente, não sei, fez alguma extração ou machucou com a prótese e aí foi abrindo, 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 ficou assim. Isso aí é tudo osso necrosado, certo? Proliferação bacteriana aí, porque o osso não tem irrigação. Então, o processo bacteriano vai expandir bastante aí, tá bom? É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Eita, não estão ouvindo, estão. Vocês têm alguma dúvida sobre radioterapia? A gente falou primeiro. A gente vai. Radioterapia normalmente eu faço depois, tá? Mas eu fiz logo, porque naquele dia que teve foi disponibilidade da aula. Mas é um assunto super importante que vocês vão ter depois, durante o curso, certo? Esse aqui é radioterapia ligado à região de cabeça e pescoço, tá? Então é muito importante vocês saberem que vocês podem trabalhar quanto técnicos nessa área de radioterapia. Aqui, os maiores hospitais trabalham com radioterapia. Acho que um outro. A UE não, porque a UE não atende paciente com câncer. Mas, enfim, o Chama atende. E, se eu não me engano, o Afra Barbosa atendia, parece também, paciente oncológico, né? O Afra também. Então, assim, são lugares que vai ter radioterapia, né? Que vai chegar lá pacientes com câncer de cabeça e pescoço para se tratarem, tá? E precisa de um técnico em radiologia, não para tratar de raio-x normalmente, né? Assim, diretamente, mas a questão da radioterapia é importante também, técnicos em radiologia. E aí, vocês precisam se familiarizar com esses efeitos colaterais que o raio pode causar no paciente, tá? Que está ali para se tratar, né? De uma doença, mas que, infelizmente, o tratamento ainda pode trazer efeitos nocivos, que são esses aí que a gente falou, tá? A gente vê o avanço da medicina e vê que os efeitos hoje são menores do que a gente já viu antigamente, né? Hoje a gente já vê, nem todo mundo que trata câncer cai o cabelo, né? A gente já vê outro padrão, tá? Algumas pessoas ainda assim, outras não. Efeitos colaterais mais brandos, mas ainda assim é uma caminhada dura, certo, gente? É uma caminhada difícil. Então, nós, como profissionais da saúde, vocês também serão profissionais da saúde, a gente tem que ter sensibilidade nessas questões, tá? Não vai ser um paciente que vai conseguir comer rápido se você tiver que atendê-lo e ele estiver comendo. Tem que ter paciência. O paciente está com pouca salivação. Vocês têm que saber disso, certo? Tem que ter noção, ele está comendo devagar, porque ele está sem saliva. Então, para engolir é difícil, certo? Para falar é mais difícil sem salivação. Então, assim, todas essas questões, quando a gente entende o processo que está acontecendo com o paciente, facilita no nosso processo de trabalho também. Então, até no manuseio dessa cavidade oral, dessa boca, você tem que ter noção, certo? Eita, o paciente abriu a boca, vê ali muito vermelho, cheio de úlcera, aquelas brancas, vocês já podem desconfiar que estão diante de uma mucosite, certo? Se tiver ali um profissional responsável por perto, e se você não tiver conseguindo manusear o paciente, você vai dizer, olha, ele está com mucosite, vamos ver se vocês conseguem aí estabilizar o paciente para a gente poder dar continuidade no tratamento. Então, essa sensibilidade é bastante importante para vocês terem essas trocas com os outros profissionais de saúde que vão estar ali com vocês, tá certo? E entre outras coisas. A própria osteonecrose, a osteoradionecrose, aliás, né? E tudo mais. Tá certo, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação a este assunto? Tá todo mundo cansado, tanto que me esperaram, né? Realmente, eu estava em casa. Ele me ligou. Era esse, era concluir. Apesar a trancos e barrancos, né? Por conta do
Tudo isso aqui a gente conseguiu terminar, a gente começou, né, na aula passada e terminamos hoje. E aí até quarta-feira, né? Quarta-feira a gente tem aula, não é isso? Ou tem antes? E aí? Oi? Não. Ok, peraí. Com a Camila. Com a Camila. Então é isso. Né? Parou tudo ou acabou a aula?